Olá, boa noite. Sou Paulo Bueno, gestor da Santa Fé Investimentos. Estou aqui com o Gabriel para a gente fazer a nossa recapitulação da semana. O Aquarius caindo 0,28, o Scorpio 0,25. O agro foi bem essa semana, né, Gabriel? Subiu 0,38. Uma semana de realização lá em Nova York, principalmente as empresas de tecnologia também realizando, mas no geral, Nova York realizando um pouco, como a gente falou semana passada. O Vespa também subindo um pouquinho, pouca coisa, 0,2. Destaque para a valorização do real em relação ao dólar, que fez o EWZ subir 1,1. Bom, essa foi uma semana muito positiva para o fundo agro, em especial aí pela correção dos produtores rurais, que estão acompanhando a correção do preço dos grãos. Também uma alta significativa em Capital Weber e celulose irani. Bom, Gabriel, dando uma olhada aqui nos nossos destaques da semana, estou vendo aqui lojas Renner, varejo entrando aqui de novo nos nossos destaques. Banco, acho que é a terceira semana que ele veio como destaque nosso. Eu estou vendo o Irani como destaque positivo e Vamos como destaque negativo. Eu queria que você comentasse um pouquinho aí, que isso diz respeito mais ao agro também. O que a gente viu em Irani essa semana foi que a empresa conseguiu um ganho judicial aí de por volta de 200 milhões de reais em créditos de impostos aí que ela vai diferindo ao longo dos anos. Isso foi muito positivo para a empresa. E a gente viu ela tendo all-time highs desde o seu IPO. Vamos também vinha caindo bastante desde semana passada. É uma empresa que veio com um follow-on. Então, eu imagino que o mercado está precificando um pouco esse overhang de ações aí, esse aumento aí do número de ações em circulação. A gente vai ter também parte sendo uma secundária com a saída do controlador, que é a Simpar aí de parte da tua posição. E isso fez com que houvesse uma pressão maior nos preços da Vamos. Mas outras empresas também estão tentando captar, se aproveitar dessa janela de captação. A gente viu o Direcional também com follow-on. Tem que aproveitar mesmo, acho que a janela se abriu e as empresas estão se aproveitando. Falando um pouquinho do nosso macro semanal, eu acho que China foi destaque essa semana. A gente falou semana passada que estávamos aguardando aí incentivos, estímulos por parte do governo que acabaram não vindo. O Banco Central Chinês reduziu a taxa de juros menos que o mercado esperava. A gente teve bancos centrais ao longo do mundo aí, na Noruega, Banco Central Europeu, Banco Central da Inglaterra, todos surpreendendo com aumentos maiores do que o esperado de taxa de juros, o que também trouxe uma certa preocupação, que a gente viu aí a realização em Nova York. E o Copom aqui mantendo o juro em 3,75 sem dar nenhuma sinalização de queda aí para frente. A gente acha que a janela está aberta e que a queda deve começar em agosto com 0,25, mas frustrou um pouquinho o mercado. E agora, recentemente, ontem e hoje, a gente está começando a ver já as conversas para a tramitação da reforma tributária e da volta do arcabouço fiscal que foi votado no Senado com algumas modificações e que deve passar pela Câmara. Isso tudo deve acontecer na primeira semana de julho. Então, bastante coisa aí acontecendo no macro e vamos ver como é que as coisas caminham, tanto em Brasília, como na China, como nos juros aí mundo afora. Bom, comentar um pouquinho aqui dos gráficos da semana. A gente sempre começa aqui pelo gráfico do EWZ e o do fluxo estrangeiro. A gente vê o fluxo de gringo entrando na bolsa ainda bastante forte essa semana. E o EWZ, mesmo com a correção do Bovespa, também se fortalecendo. E isso acontece pelo fortalecimento do real, a moeda brasileira, que tem tido um desempenho bastante positivo nesses últimos meses e nessa semana não foi diferente. E aí, Paulão, essa questão aqui do EWZ não tem a ver um pouquinho com a valorização do real? O real, ele se mantém muito forte, né? Então, eu acho que o mês de junho é um mês impressionante. Praticamente todos os dias do mês de junho, o real se apreciou em relação ao dólar. Acho que a gente teve 2 ou 3 dias de valorização, ainda assim valorizações pequenas. Ele não acompanhou essa valorização do dólar index nos últimos 2 dias. Continuo achando que não temos muito mais espaço aí para o dólar, pelo menos nas próximas semanas, vir muito abaixo desse 4,75, 4,70. Bom, falando de bolsa americana, de S&P, semana passada a gente chamava a atenção para uma possível correção. Ela começou, está aí, foi uma semana de correção, 4 dias o S&P praticamente realizando todos esses dias, mas a gente ainda vê o VIX lá bem tranquilo, né? Quem nos acompanha sabe que a gente gosta desse VIX mais movimentado, mas ele está muito tranquilo aí nessa faixa de 13, 14. Essa mudança de patamar acho que ainda está se consolidando. Mas, de novo, as curvas estão distantes, é capaz que a gente veja um pouquinho de volatilidade à frente. Eu acho que as curvas devem se aproximar nas próximas semanas. Passando um pouquinho agora para o dólar index,
os últimos 2 pregões de recuperação aí no dólar. Interessante ver que o dólar se desvalorizou em relação a praticamente todas as moedas nessas últimas semanas e agora ele está realmente apontando um pouquinho para cima. O Fed colocou no seu último statement dizendo que ainda pretende fazer mais 2 aumentos de juros aí até o final do ano. Então, talvez o dólar esteja reagindo por aí. E é isso que a gente tinha para falar para vocês essa semana. Na semana que vem a gente volta com mais informações. Até semana que vem.